Vamos agora à primeira teoria quântica desenvolvida por Bohr para explicar o espectro atômico discreto do átomo de hidrogênio. É uma teoria voltada para explicar isto. É o que chamamos hoje de átomo de Bohr, ou seja, a concepção de Bohr sobre a estrutura atômica, né? E como ele deu conta de explicar aquele espectro. Foi, claro, merecedor do prêmio Nobel, porque o trabalho dele é absolutamente fantástico, né? Muito bem, esse era o problema que o Niels Bohr se dedicou a ele. Explicar, por exemplo, essa parte do espectro do átomo de hidrogênio na região do visível, por exemplo, né? Mas veja, é um espectro discreto, novidade, na verdade, né? Muito bem, ele começou adotando o modelo de Rutherford, que foi, ou que fora descoberto 2 anos antes, porque esse trabalho dele é de aproximadamente 1913, essa teoria dele, e Rutherford desvendou a estrutura do átomo em 1911. Então, ele começou por esse modelo clássico do átomo. E começou com uma hipótese bem simples e depois foi melhorada, mas não vamos ao caso agora. A primeira hipótese que ele fez foi esta aqui. Qual a hipótese? É que os elétrons se moveriam em órbitas circulares. Pode ser esta aqui, pode ser essa outra órbita circular, essa outra órbita circular. Então, é um modelo planetário. Modelo planetário, né? Então, o elétron iria se movimentar em órbitas circulares, mantendo, portanto, um conceito clássico e baseado na estrutura, né? Claro que o átomo de hidrogênio, ali eu tenho um próton, o elétron girando em torno do próton. Aqui eu tenho um próton, isso é um átomo de hidrogênio, né? Muito bem. Agora, coisas bem sabidas, né? A energia do elétron, ela é dada pela energia cinética do elétron, mais energia potencial do elétron, que é negativa, porque o próton tem carga igual a do elétron em módulo, mas sinal oposto. Então, veja, essa aqui é a energia potencial, que depende de 1 sobre R. R é esse raio aqui, ou essa distância, já que a órbita é circular, né? Aqui não há necessidade de impor órbita circular, isso aqui é geral, né? Mas para a órbita circular acontece uma coisa interessante, né? Que é, você analisa, né, a equação de movimento e eu tenho que massa vezes a aceleração centrípeta é igual à força, né? A força eletromagnética, ou a força elétrica entre o elétron e o próton. Então, o que eu tenho aqui é exatamente isso. Pode ser analisado também em termos da igualdade entre a força centrífuga e a força elétrica. Também pode ser visto assim, mas agora você se coloca em outro referencial. Não importa, qualquer um dos dois casos a descrição é a mesma. V aqui é velocidade. Outra coisa curiosa é que no movimento circular, né, a energia cinética, né, ela é igual à metade da energia potencial. Agora, é claro que módulo, né, porque ela é menos, porque a energia potencial é negativa, né? Então, a conclusão é que, no caso do movimento circular, a energia do elétron é igual à energia potencial, né, que é esta aqui, dividido por 2. Então tem um 8 aqui, e essa energia é negativa, claro, que é estado ligado, né? É sempre assim. Se eu preciso dar energia para o elétron para arrancar o elétron, então ele tem uma energia negativa, né? Então é isto, essa expressão para energia. Vamos então acompanhar, porque isso é relativamente simples. Aí
Bohr teve uma ideia realmente muito interessante, que é a seguinte: ele procurou escrever a energia em termos dessa grandeza física aqui, que é o momento angular. Aqui, é claro, que estamos falando aqui da componente Z do momento angular, mas o momento angular aqui só tem componente Z. Então, eu vou colocar L aqui, tá certo? Mas é componente Z. Né? É M vezes R, né? Ou R vetor P. Né? P é M vezes V. Em resumo, é isto. Né? R é essa coordenada aqui, no caso, é o raio da órbita circular. Então, às vezes, eu uso R aqui como o raio da órbita circular. Então, agora, também, a partir daquela equação anterior, ele pode escrever que L2 é dado por essa expressão. E eu concluo, portanto, que 1 sobre R, o inverso do raio, se escreve assim em termos do momento angular. Se escreve assim em termos do momento angular. Ora, consequentemente, vamos resumir tudo assim. Né? Tudo assim. A energia é dado por esta expressão. Veja, tem uma grandeza física aqui ao quadrado, vezes a massa do elétron, dividido por 2. E agora é o pulo do gato. A energia é escrita como 1 sobre L ao quadrado. Isso na teoria clássica, sem problema algum. É sempre verdadeiro. Agora vem a hipótese importantíssima, feita por Bohr. Essa hipótese, ela depois foi deduzida com base em regras de quantização. Mas, no momento, vamos esquecer as regras, porque eu vou falar sobre elas daqui a pouco. A ideia de Bohr, ele obteve isso a partir da sua regra de quantização. Né? Ele concluiu que o momento angular deve ser dado por um número n vezes h sobre 2π, h cortado. Ele deduziu isso. Ou seja, o momento angular, nessa teoria, é quantizado. L é igual a um número inteiro vezes o quantum do momento angular, que no caso é h cortado. Ora, essa aqui é a hipótese fundamental feita por Bohr e que fez toda a diferença. Porque agora, veja só, eu substituo na expressão para energia e que coisa fantástica! Obtenho que a energia é igual a menos E0 sobre n ao quadrado. Ora, quem é n aqui? N é igual a 1, 2, então n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Olha só! Isso valeria e valeu mesmo o prêmio Nobel. Obteve que o espectro do átomo de hidrogênio é igual a E0. E olha só que coisa curiosa. Esse E0, ele depende da carga do elétron, a quarta potência, da massa, do H. A H constante de Planck, H aqui é constante de Planck, H ao quadrado, 8ε0 ao quadrado. Tudo dá para calcular. Calculando, esse E0 é menos 13,6 elétron-volts. Olha só que coisa fantástica. Calculou E0. E, portanto, o espectro do átomo de hidrogênio seria esse. Esse aqui é o nível para n igual a 1, esse aqui para n igual a 2, para n igual a 3. Né? O zero está lá em cima, tá certo? E assim por diante. 3, né? 4. Ou seja, de acordo com Bohr, o átomo de hidrogênio teria um espectro quantizado. Quantizado não no sentido de n vezes alguma coisa, no sentido de que as energias podem ser colocadas em correspondência com um conjunto de números inteiros, as energias. Né? Esse número n, que é conhecido como o número quântico principal hoje.
Esse é o número quântico principal, né? Olha só. De forma que essa foi a primeira hipótese, né, feita por Bohr, né? A segunda, né, é esta. É agora o pulo do gato, né? Ele disse o seguinte: eu tenho aqui órbitas circulares. O elétron pode passar de uma órbita, digamos, n associada a n igual a 2 para n igual a 3, ou ainda de n igual a 3 para n igual a 2, né? Como a energia aqui é maior, o elétron, ao fazer a transição dessa órbita para essa órbita aqui, ele emite um fóton. O fóton carrega essa energia, carrega a diferença de energias. Consequentemente, a frequência da radiação emitida pelo átomo, ela é dada por essa fórmula, né? Veja só, aqui lembra Einstein, na verdade, né? Porque a energia do fóton é igual a hν. Então, hν é a energia do fóton, né? O fóton leva a diferença de energia, porque a energia se conserva. Logo, a energia do fóton é igual à diferença de energias. Consequentemente, ele relaciona as frequências, né, veja só, do espectro da radiação, às diferenças de energias dos diversos níveis de energia do átomo de hidrogênio. Essa é a grande realização de Bohr. Mas vamos a outro aspecto que Bohr acabou resolvendo. Muito bem. Que aspecto seria esse? Bohr descobriu por que o átomo é estável. Descobriu por que o átomo é estável, né? Por quê? Porque em todos os sistemas quânticos, todos, eles exibem um estado conhecido como estado fundamental. Ele tem uma energia mínima. O estado fundamental é caracterizado pelo fato de ter uma energia mínima. O sistema pode ser tão complexo quanto esse aqui. Por exemplo, 1000 moléculas, não importa. Esse sistema sempre tem um estado de mínima energia. Mas isso é fantástico. Por quê? Por quê? Ora, aqui temos o modelo, né, proposto por Bohr, né? Esse aqui é o estado fundamental, é o que tem menor energia. Não há o menor risco dele cair sobre o próton, do elétron cair sobre o próton. Por quê? Porque não tem uma energia mais baixa do que essa. Não tem como ele fazer transição para um nível de energia mais baixo do que essa. Isso, na verdade, assegura as nossas vidas, claro. Vivemos anos e anos, né? Os átomos existem há 13 bilhões de anos aproximadamente, né? Por quê? Eles são estáveis. Estáveis. Bohr descobriu isso, são estáveis. O que significa estável? Tem uma energia mínima. E, tendo essa energia mínima, não há como ele se livrar da energia emitindo um fóton, porque não tem um nível abaixo dele. Não tem. Se tivesse um abaixo dele, ele faria transição para aquele nível, né? É claro que esses níveis de cima, né, eles podem fazer transições para os níveis de baixo. Agora, esse aqui não tem para quem ou como fazer a transição. Né? Para que nível fazer a transição? Porque não existe um abaixo dele. Não existe um com energia abaixo dele. Nossa, isso é fantástico. Explica a estabilidade do átomo, a estabilidade da matéria. É claro que eu posso excitá-lo, isso eu posso, né? Por exemplo, esse aqui eu posso excitar, esse também eu posso excitar,
né? Eu posso colocar esse elétron num nível de energia mais alto, agora jogando energia, claro, precisa de energia, né? Agora, ele, por conta dele, jamais vai deixar o estado fundamental. Chegou ali, acabou, fica ali, o resto da vida, pronto, né? É o estado fundamental. Então, isto aqui é simplesmente fantástico, como eu disse antes, né? Porque sistemas todos, né, têm um nível de energia mais baixo, né? O estado fundamental do sistema é isto, né? E esse estado fundamental, ele é tal que nenhum outro tem tem uma energia menor do que ele. Isso garante. Se todos os átomos, né, ocuparem, olha, todos os elétrons ocuparem o estado fundamental, por exemplo, né, então não existe risco, né, de aquele sistema ali eventualmente se desmantelar. É claro que átomos são instáveis, mas por outras razões, como a gente vai ver depois, né? Mas isso é um outro problema que envolve a instabilidade do núcleo, por exemplo, né? Mas como o átomo, não, né? Muito bem, então, Bohr explicou a estabilidade da matéria desse jeito, né? Propondo um nível de energia, e que ele acabou obtendo. E agora, vamos, né, às previsões, né, de Bohr em relação às séries radioativas, né? Qual era a ideia de Bohr, então? É que quando eu faço a transição, né, de um nível de energia para um outro nível de energia, né, quando o elétron faz a transição do nível de energia M para o nível de energia N, né? N aqui, na verdade, é maior do que M, né? Aliás, N aqui é menor do que M, estou invertendo. N aqui é menor do que M, né? Então, o comprimento de onda, usando agora esta expressão, né? Veja que nós temos Ni vezes lambda igual a C, né? Isso aqui é válido sempre para ondas eletromagnéticas de uma maneira geral, né? E também nós já sabemos, né, que Hni é igual a H vezes Ni é igual à diferença de energias, ΔI, né? ΔI. Consequentemente, agora eu posso escrever uma expressão para 1 sobre lambda, porque a expressão para a frequência seria esta aqui. Mas para 1 sobre lambda, que é o que o pessoal media e tinha aquelas expressões, para 1 sobre lambda a expressão é simples. É aquela energia lá, né, E0, que eu estou colocando aqui, dividido por HC, 1 sobre N2 menos 1 sobre M2. Né? A transição de um nível M para um nível M vai me levar à emissão de um fóton cuja frequência de onda é dada por essa expressão aqui. Olha aqui o primeiro tento que o Bohr marcou. Porque agora ele tem uma expressão para a constante de Heisenberg, que era uma constante fenomenológica. Essa constante é dada por esses números todos aqui. Né? Tem que substituir H ao cubo, C. Eu imagino a satisfação do Bohr quando ele determinou essa constante, né? Com base na carga do elétron, da massa do elétron, 1 sobre ε0 ao quadrado, C. Olha só que coisa fantástica. Ele obteve a constante de Heisenberg. E agora pode explicar, claro, todas as séries, né? Por exemplo, vamos então agora analisar as séries radiativas, né? A de Lyman, né? O que a gente tem? De acordo com a teoria de Bohr, ela se explica por conta da transição do elétron de níveis de energia acima de N igual a 2 para N igual a 1. Está aqui. Uma possibilidade, a outra possibilidade, a outra possibilidade, a outra possibilidade. Consequentemente,
os comprimentos de onda são dados por essa expressão. Deduziu a expressão de Lyman, de 1890. Agora ficou fácil deduzir as demais, claro. Né? A de Balmer. Né? O que a gente tem agora? Vamos considerar um nível associado a n igual a 2. O nível de energia dado por essa expressão aqui. Né? N igual a 2. Aí tenho transição do nível n igual a 3. Tenho a transição do nível n igual a 4 para o nível n igual a 2, a transição do nível n igual a 5 para o nível n igual a 2, 6, e assim por diante. Temos aqui, portanto, a explicação para a série de Balmer. Né? É claro que aí já ficou fácil para vocês entenderem. Né? A série de Paschen, o que acontece, né, é que nós temos transições para o nível n igual a 3, dos diversos níveis. Nível n igual a 4, nível igual a 5, a de nível igual a 4 é esta aqui, nível igual a 5 é esta aqui, e assim por diante. Né? Tenho aqui, então, já as 3 séries. Né? As séries de Brackett e Pfund é só realmente fazer o mesmo raciocínio. Né? O fato é que Bohr mereceu, e muito, o prêmio Nobel, né? por ter proposto um modelo tão simples quanto esse. Mas agora, pasmem, quando a gente resolve a equação de Schrödinger, os níveis de energia do átomo de hidrogênio são exatamente aqueles obtidos por Bohr, utilizando uma teoria bastante simples. O fato é que essa foi uma das grandes realizações de Bohr. Né? Ou seja, como é que entendemos isso hoje? Se você lançar mão da mecânica quântica não relativística, da equação de Schrödinger, você vai obter o mesmo resultado, agora, dando muito mais trabalho para entender. É claro que quando você lança a mão da equação de Schrödinger, você não entende apenas essa estrutura dos níveis de energia como sendo uma estrutura quântica. Você entende toda a estrutura quântica em termos não somente do número quântico principal, que é n, que é este aqui, mas outros números quânticos. Né? De forma que aí você entende, com uma teoria quântica, toda a estrutura quântica do átomo de hidrogênio. Agora, os níveis de energia que você obtém depois de fazer todas essas contas são exatamente esses, e você então consegue fazer a previsão, né, para todas essas séries exatamente como foi feito por Bohr.